Eu sempre, desde criança, sabia que queria fazer medicina. E era bem interessante, porque não tinha ninguém na minha família que fosse médico. Então parecia assim um sonho um pouco distante, né? Eu sou filha de uma família assim bastante rigorosa, né? Um pai muito conservador e fui criada para ser uma boa esposa, não uma médica. Isso era uma barreira muito grande. Quando chegou na época do vestibular, foi um grande susto, porque meu pai queria tudo na vida, menos que eu fizesse medicina. Mulher podia fazer odontologia, mas medicina jamais. Fiz odontologia, respondi tudo errado, perdi o vestibular. Aí no outro ano, sem ele saber, eu me inscrevi para medicina. Quando ele soube que eu passei no vestibular, ao invés de ficar feliz, ele falou: Meu Deus, perdi minha filha. Fiz todo o meu estudo, completei a faculdade, e foi justamente nessa época, pelo 5º ano de medicina, 6º, que eu conheci, através da televisão, dos livros, claro, mas na época muito grande através da televisão, o professor Henrique Walter Pinotti. E aí eu decidi naquela época que eu iria fazer residência médica com ele. Agora tem um detalhe muito importante. No último ano de faculdade, quando eu comentei que eu provavelmente faria residência aqui em São Paulo, ele parou de pagar a minha faculdade. Era o extremo, né? Eu tenho que frear ela, senão ela vai mesmo. E eu comecei a dar plantão para pagar minha faculdade. Eu não acreditava no que estava acontecendo, mas enfim, já estava perto, né? E foi feito assim. Veio o plantão, paguei a faculdade e prestei prova na residência do professor Henrique Walter Pinotti. Para grande felicidade e surpresa dele, fui admitida. Vim para São Paulo, praticamente laços cortados com o pai. É uma história até engraçada hoje, mas foi muito difícil na época, viu? Porque eu achava que seria um grande orgulho e não foi. E quando eu fiz a residência médica, porque os desafios não pararam por aí, eu fui a 3ª residente mulher da equipe do professor Henrique Walter Pinotti. Então, era uma residência de cirurgia do aparelho digestivo extremamente machista. E hoje, meu pai é um dos meus maiores fãs, meu maior amigo, meu maior admirador, e eu falo isso, conto essa história com muito orgulho, porque se eu tivesse desistido, nada disso teria acontecido. Eu fiz minha especialização, minha residência, só que eu queria fazer a cirurgia plástica. E no meio desse caminho eu descobri os lasers, descobri a beleza, descobri que eu não precisava fazer cirurgia plástica para devolver a autoestima, para deixar uma pessoa bonita. Então, nesse momento, eu tinha um objetivo muito claro, que era devolver a autoestima, deixar as pessoas se sentirem bem e ser flexível também, que foi o que eu fui na época. E quando eu passei para fazer toda essa pós-graduação nessa área de dermatologia, o próprio professor Pinotti falou: mas não acredito, você vai abandonar a medicina? Então, assim, é interessante você saber realmente o que você quer, estar focado e traçar metas, né? Criar um objetivo, traçar aquelas metas, focar, não se distrair no caminho. Isso é fundamental. E estudar. Realmente é interessante sair com os amigos, bater papo e tudo. Mas se você estiver empenhado, se você estiver engajado no seu objetivo, com a sua meta bem definida, você sabe que depois você vai ter tempo para fazer tudo isso. Primeiro, muita força de vontade. Segundo, vocação acima de tudo. Amor pelo ser humano. Isso é fundamental.
O médico jamais pode perder isso, porque ele pode ter toda a teoria, ele pode dominar todas as técnicas, mas ele nunca pode esquecer que ali na frente dele tem um ser humano e que, antes de tudo, precisa ser visto como tal. O que mais me influenciou realmente foi trabalhar na equipe do professor Henrique Walter Pinotti. Eu aprendi regras de ouro, como nunca falhar, procurar ser muito direta, objetiva e extremamente responsável. Entender que uma vida depende de você. No início foi muito difícil, porque teve uma época que eu tive que deixar a minha parte de lado, o lado mulher, né, de me cuidar e tudo. Eu cuidava da carreira e dos filhos, mas hoje eu consigo realmente tirar a manhã para responder matérias, para cuidar da casa, para fazer atividades físicas. Depois eu venho para aqui, aí eu não tenho hora de sair. E a madrugada é o meu melhor período para escrever os livros. É o momento que eu mais gosto. A parte mais importante que eu acho é de o paciente se sentir à vontade. Então, desde o momento que o paciente tem uma informação sobre a doutora Carla, eu quero que seja uma informação agradável. A partir do momento que ele entra na porta da minha clínica, eu quero que ele tenha uma atmosfera tranquila, ele vai ser recebido por uma pessoa agradável, ter um ambiente estável e se sinta à vontade. Eu procuro ao máximo não ter muitos pacientes na recepção, para ele se sentir sempre confortável, e ter um horário, uma sala ampla, ter um horário bastante tranquilo para ouvi-lo. Antes de tudo, ele é um ser humano, ele não vem aqui só buscar um laser ou só buscar um tratamento que vai deixá-lo mais jovem. Ele vem também em busca de conversar, ele vem em busca de autoestima. E sempre isso é uma questão que eu friso muito dos meus livros. E o paciente, como ele, a maioria, já viu entrevista minha ou já leu algum livro, então ele já vem um pouco familiarizado. O pós-atendimento também é fundamental. Então, após mais ou menos um período de 15 dias, ele já tem um retorno aqui comigo, que eu acho fundamental. A maioria dos colegas, 30, 40 dias. Eu gosto de ter 15 dias de retorno. Porque aí eu quero saber se ele está usando as medicações, como que foi a experiência, se teve alguma dificuldade. E se ele não vier nesses 15 dias, já tem uma funcionária que vai ligar, vai perguntar se está tudo bem, como é que foi, se a experiência foi positiva. Então, sempre eu tenho grandes pacientes que viram grandes amigos. O melhor conselho que eu podia dar agora para quem está nessa fase começando é: vá além dos seus limites. Quando você achar que você já fez tudo, que você já usou todas as suas forças, pare, respire e vá além. Minha primeira clínica, eu sempre soube que eu tinha uma metodologia diferente, muito humanizada, diferente do que eu aprendi que seria as outras clínicas. Então eu tinha uma sociedade que ia muito bem, mas eu queria ter a minha própria clínica. Um belo dia, eu saí, procurei uma sala, mas só tinha uma sala meio pequena. Digo, é essa mesmo, vou começar nessa pequena. E comecei sem nada, né? Sem CNPJ, sem nada. E aí, 3 meses, não cabia mais paciente lá dentro. Aí comecei a regularizar as coisas, aí dei sorte no mesmo prédio, consegui mais 4 salas.
Aí ficou pequeno, aí eu fui para Gabriel Monteiro da Silva, peguei uma casa grande, e aí, desde então, estou muito feliz, porque com a minha maneira de conduzir meus pacientes, a clínica, eu tive certeza que é a maneira correta. Transmita o seu amor para as pessoas que estão ao seu redor, o amor pelo seu trabalho, para que todos entendam a filosofia do seu trabalho e possam fazer essa conexão e fazer com que isso realmente dê certo. O maior desafio para mim é essa conexão, é essa equipe. E é o que eu falo, aqui é o meu momento de grande lazer. Então eu saio daqui sempre muito descansada, muito feliz. Olha, as redes sociais são incríveis. Eu acho que é impossível viver hoje sem elas. Sendo bem utilizadas, ela é sucesso total. Porque as pessoas começam a te conhecer seu trabalho, você leva informações para pessoas em lugares bem distantes, você passa realmente um conhecimento correto, né? Porque informação existe bastante, mas uma informação correta é importante, de credibilidade. E hoje você tem webinar, você pode fazer grupos pela internet que você discute assuntos diversos. E você aqui na mesa, em frente aqui a seu computador. O site, hoje, ele me traz um movimento muito grande na clínica. E, incrivelmente, o Instagram também. Aquela barreira que existia antes entre os médicos, elas tendem a cada dia a diminuir. Porque as pessoas não precisam só de uma receita médica, ou de um laser, ou de uma toxina botulínica. Ela precisa de confiança, ela precisa de afago. E muitas vezes eu recebo histórias incríveis através de redes sociais. E foi justamente na época da residência médica que eu vi o quanto a mulher era desprestigiada. E começou, enquanto eu estava grávida, durante a residência, as minhas questões em relação à saúde, beleza, durante a gravidez. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas durante a residência não consegui escrever. Quando eu terminei a residência, eu comecei a rascunhar um livro que eu já dei o título de Grávida e Bela. E depois eu procurei uma editora, levei até ele a ideia do livro, que foi imediatamente aceita, que foi a editora Senac. Foi assim, uma surpresa, porque da noite para o dia eu tinha que entregar em 3 meses todo o livro pronto. Eu fiquei muito feliz, claro. Lancei no programa do Jô o livro, foi uma loucura. Até hoje é um best-seller. E daí, através das redes sociais, já naquela época, as mães começaram a falar o seguinte: ficamos órfãs, porque elas tiveram filho. E agora? Então veio o livro Mãe e Agora. Então tudo foi acontecer. E aí, quando eu escrevi o Grávida e Bela, eu estava grávida do meu segundo filho. E realmente eu tive o bebê e escrevi o Mãe e Agora durante o período que eu estava realmente cuidando do meu bebê. Aí veio Belíssima, como você chegar bem às diversas idades, 30, 40, 50, 70. Veio o Beleza Sustentável, como pensar, agir e permanecer jovem. E agora tem um no forno, que ainda não posso contar o que é, mas que em breve estará aí também. Eu posso dizer o seguinte, que a mulher, ela tem uma tendência muito grande de liderar o mundo. Eu quero parabenizar
a iniciativa do canal Médicos Fora de Série e dizer que é sensacional. Estou muito feliz em participar, desejo muito sucesso a vocês. E quem quiser mais informações, www.doutoracarlagóes.com.br.